E aqui estamos palpites de sábado, dia 22/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Pernambucano Final, jogo de ida. Retrô e Sport. Nos últimos 5 jogos, o Retrô venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Sport venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Brasileirão Feminino. Inter contra Bahia. Palpite, casa vence. Palmeiras e Bragantino. Palpite, casa vence. Campeonato Holandês, segunda divisão. Graafschap contra Maastricht. O Graafschap é o 6º e o Maastricht o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Graafschap venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Maastricht venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Ambas marcam não em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Graafschap e um empate. 3-0 e 0-0. Palpite, casa vence. Venlo contra Eindhoven. O Venlo é o 16º e o Eindhoven o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Venlo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Eindhoven venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Venlo e um empate, 2-2 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Paraguai, General Cabaleiro contra Libertad. O General é o 5º e o Libertad o 1º. Nos últimos 5 jogos, o General venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Libertad venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com 2 vitórias para cada lado. 2-0, 1-0 e 3-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Olímpia e Nacional Asunción. O Olímpia é o 2º e o Nacional o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Olímpia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, perdeu todos. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Nacional, uma do Olímpia e um empate. 1-0, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. La Liga 2, Elche contra Eldense. O Elche é o 4º e o Eldense o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Elche venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Eldense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Eldense e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mirandes contra Racing Santander. O Mirandes é o 3º e o Racing o 2º.
Nos últimos 5 jogos, o Mirandes venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Ambas marcam não em 6 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória de 1-0 para cada lado. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Granada e Oviedo. O Granada é o 8º e o Oviedo o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Granada venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Ambas marcam não em 6 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Oviedo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Oviedo. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Uruguaio, Boston River contra Racing Montevideo. O Boston é o 11º e o Racing o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Boston venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória de 2-1 para cada lado. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Nacional e Plaza Colônia. O Nacional é o 4º e o Plaza o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Plaza venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4, empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-0 para o Nacional. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Defensor e Cerro Largo. O Defensor é o 3º e o Cerro o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Defensor venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Cerro Largo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 3-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. MLS, Cincinnati contra Atlanta United. Nos últimos 5 jogos, o Cincinnati venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlanta venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Real Salt Lake contra Dallas. Nos últimos 5 jogos, o Real venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o FC Dallas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Os últimos 2 jogos entre essas duas equipes foi uma vitória do Real e um empate, 3-3 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Vancouver contra Chicago. Nos últimos 5 jogos, o Vancouver venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Chicago venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco!
Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.